Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês. Eu não gosto de entrar no vídeo e ficar esperando muito tempo as pessoas entrarem. Então, eu sou bem objetiva. Aquilo que Deus coloca no meu coração, eu transmito e deixo para que os meus seguidores desfrutem da mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, que Deus abençoe vocês, todos que entrarem aqui. A paz, o meu aluno do ETQ. Que Deus te abençoe. Como anda as coisas? Então, eu vou ser bem objetiva. Deus pôs uma palavra no meu coração nessa tarde e eu vou transmitir aqui, porque com certeza quem entrou ou quem vai entrar estará necessitando de ouvir essa palavra da parte do Senhor. Fica em Mateus capítulo 8 e o versículo 5, que nos diz assim: fala sobre o centurião de Cafarnaum. O que é um centurião? A gente que é professor, né, Ju? É um caso sério. É um caso sério. O que é um centurião? Um centurião era um homem que tinha a responsabilidade de conduzir um grupo de 100 soldados. Por isso vem a palavra centurião, o título, né, de centurião. Então, nós vamos ver aqui um relato na palavra de Deus a respeito de um soldado romano responsável por um grupo de 100 homens que ele chega até Jesus em busca de um socorro, né? Então, nós vamos ler aqui e saber o que é que Deus quer conversar conosco nessa tarde por meio da reflexão desse texto na Bíblia, que nos diz assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Deus ministrava ao meu coração para eu estar transmitindo aqui nessa tarde a importância da gente confiar inteiramente no Senhor, como esse centurião aqui, que ele fez um paralelo entre a autoridade que ele exercia sobre 100 homens e que, ao mandado dele, segundo as ordens dele, os servos dele atendiam. E ele disse: os meus criados, quando eu mando ir, eles vão, quando eu peço para eles vir, eles vêm. Ou seja, tudo que eu mandar eles executarem, eles executam, porque existe uma autoridade sobre a minha vida. Então, nas entrelinhas, ele estava dizendo para Jesus, quando ele pediu socorro para Jesus, que tinha um criado dele que estava paralisado em casa, que estava sofrendo muito, ele tinha certeza no coração dele que a autoridade de Jesus, a palavra que Jesus dispensasse em favor do criado dele, iria se cumprir, justamente por ele trabalhar com autoridade, né, como autoridade aqui na terra. Então, percebe-se que ele tinha uma confiança tão grande na palavra de Jesus, que ele disse para Jesus: não é nem necessário, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, ou seja, eu não sou digno de te receber na minha casa. Mas basta somente uma palavra do Senhor que o meu criado vai receber a benção dele. Então, traduzindo em miúdos para que todos possam entender. Então, o que Deus requer da gente é esse tipo de confiança. Vocês observem que Jesus, ele, ele diz que nem em Israel, no meio dos compatriotas dele, no meio dos conterrâneos dele, se encontrou tamanha fé, como naquele soldado romano. O homem nem judeu não era, nem pertencia à linhagem escolhida por Deus para poder servir de modelo na terra. Ele era um soldado de Roma, a mandado de Roma, que servia a Roma. Mas, por outro lado, a gente observa, Deus me trouxe essa reflexão para poder estar transmitindo. Às vezes, a gente, na convicção de que Deus irá fazer algo nas nossas vidas, a gente toma posse da palavra, mas não leva para dentro da nossa casa.
vamos dizer assim, que esse centurião, ele tomou posse da palavra para ele. Mas será que se ele tivesse aceitado Jesus, deixado Jesus ir até a casa dele como Jesus queria, ir lá debaixo do teto dele, será que outras pessoas não seria alcançado? Será que outras pessoas não seriam curado no emocional, no psicológico, no físico? Será que outras pessoas não seriam alcançadas? Porque a gente só atenta para isso, né? A gente só atenta para essa confiança assim descomedida desse homem, desse soldado romano, desse centurião. Mas a gente nunca para pensar que se ele tivesse deixado, permitido que Jesus fosse debaixo do teto dele, outras pessoas também poderiam ter recebido bênçãos como ele recebeu. É, fica essa reflexão para o nosso coração nessa tarde. E eu vou encerrar aqui dizendo outra coisa. Se Deus já fez uma promessa na tua vida, eu estou falando isso com conhecimento de causa, gente. Eu já fiz muito isso, você não tem noção das minhas doideiras. A gente faz muita doidice na caminhada cristã da gente, né? E Deus, ele me fez uma promessa. Eu tenho 30 e poucos anos de cristã. Que fiz aliança com Deus, né? E eu estou há 30 e poucos anos sendo construída pelo Espírito Santo. E eu só vou ficar perfeita no dia que ele me aperfeiçoar para tomar para si, porque enquanto eu estiver aqui, diz o apóstolo Paulo, que eu estarei sujeita às fraquezas. E você também, tá? Então não se mata, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas endoidam tanto para se santificar. Da noite para o dia, que é uma atitude do Espírito Santo, não é nossa. Tem coisas que a gente consegue abandonar, renunciar assim já de cara. Mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai trabalhar dentro de nós, que é obra do Espírito Santo. O que é para o Espírito Santo fazer não vai ser a Lu que vai fazer, não vai ser o Adolfo que vai fazer, não vai ser o Júlio que vai fazer, né? Não vai ser você que vai fazer, você que vai entrar e vai assistir ainda. Então o que é para o Espírito Santo é para o Espírito Santo. E o que é para mim é para mim. O céu trabalha em parceria com a terra. Eu ministrava ontem numa igreja e dizia que tudo começa no céu. Até o pecado começou foi no céu, não foi no Éden, como muitas pessoas pensam, né? A gente observa que Deus criou primeiro os céus e a terra. Então tudo começou no céu. A rebelião de Satanás foi no céu, não foi na terra, foi lá no céu. Então, o céu é um lugar santo, não é para ter pecado lá. Então logo se vê que não é o lugar que faz as pessoas, mas são as pessoas que fazem o lugar. E eu dizia para eles que tudo começou no céu. Então, se tudo começou no céu, por que é que a gente quer começar tudo na nossa vida aqui pela terra? Primeiro a gente tem que consultar o céu. Consultou, o céu respondeu como respondeu para esse centurião aqui. Então, tome posse da promessa, não fica correndo atrás, sabe? Não fica correndo atrás de profeta, não. Não, ó, Deus já usou a Maria da Canela de fogo. Agora eu vou lá no Antônio que cospe fogo. O sangue de Jesus tem poder, gente. Já fiz tanto isso. Passei tanta vergonha na minha vida, sabe? A última, Deus deu assim, ó, sabe quando a gente disse, chegou e deu 3 tapas na cara e me ensinou de uma vez por todas? Acho que eu já contei aqui, compondo a nossa história para poder nos levar até o pódio onde ele quer dar um ponto de partida no projeto que ele tem na vida da gente. Mas enquanto ele está nos construindo, a gente tem que ficar à disposição dele para ser usado por ele também. Porque ninguém é perfeito aqui na Terra, enquanto estiver aqui na Terra. E aí eu não me conformava por estar passando por aquele processo. E eu ficava numa inquietude, num desespero para ouvir a voz de Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que estou passando por isso? E eu corri atrás de profeta. Você não tem noção. Já corri atrás de profeta para poder Deus falar comigo. E quando foi a última vez que eu corri atrás de profeta, né? Até hoje eu dou risada quando eu conto. Estava passando por um processo e aí eu estava vindo de ônibus de Caieiras para o bairro onde eu moro. E aí eu desci num ponto de ônibus bem antes da minha casa e falei, eu vou na casa da irmã fulana. Não vou citar o nome por questão de ética. Porque ela é profeta de Deus, é profetisa de Deus. E ela vai, a paz Gui, paz filhota. E ela vai, Deus vai usar a irmã para poder falar comigo. Quase que eu falo o nome da irmã aqui, misericórdia. E aí fui para casa da irmã, né? Assim, como quem não queria nada, como quem iria só tomar uma xicrinha de café com ela, bater um papo, mas estava doida para saber o que era que Deus queria falar comigo. Não é que Deus queria falar comigo, eu queria que Deus falasse comigo. De tão barulhenta que eu estava aqui dentro de mim. E quando a gente está desesperado aqui dentro da gente, a gente não consegue ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas nesse dia Deus me ensinou a aquietar aqui dentro de mim para poder eu conseguir ouvi-lo. Porque a gente deixa o barulho tomar conta da gente aqui dentro de uma tal maneira que a gente não para poder ouvir a Deus. E só se ouve a Deus no meio do silêncio. Elias queria ouvir Deus no meio terremoto, no meio do vendaval, no meio do desespero, mas Deus só se pronunciou
na brisa. Brisa não faz barulho, né? Mas voltando aqui, cheguei na casa da irmã, tomei café, conversei, conversei, conversei. E quem disse que Deus falou alguma coisa para mim? Aí eu toda sem graça, falei, Senhor amado, aqui dentro de mim, né? O Senhor não quer falar comigo, né? O Senhor não quer falar comigo? Eu vou embora. Não vou nem falar nada para a irmã fulana. Não vou falar nada, porque senão ela vai dizer que eu tô aqui correndo atrás do profeta. Mas o Senhor sabe que eu tô correndo mesmo. Eu não escondo nada do Senhor. Aí agradeci ela pelo café e vou saindo, sabe? Sem graça, tipo cachorro com rabo debaixo, no meio das pernas, sem graça, né? E volto com um arrependido, aquela coisa. E aí quando ela bateu a mão na maçaneta da porta que abriu para poder eu sair, ela falou assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa, tu veio aqui? Eu falei, misericórdia. Até gelei. Ela falou assim, tu veio aqui para poder ouvir a voz de Deus, para poder Deus falar por meio da minha pessoa para falar contigo. Só que Deus manda te dizer nessa tarde o seguinte, que tu conhece a voz dele, que tu não precisa de profeta, que tu sabe quando ele fala contigo em sonho, quando ele fala contigo por meio de visão, quando ele fala contigo por meio da palavra, quando ele usa qualquer meio para falar contigo, você conhece a voz dele. Só faltou dizer assim, não vem metendo louco para cima de mim, querendo que Deus me usa para falar contigo, não, porque tu conhece a voz dele. Então, o que Deus quer é que você pare para ouvir a voz dele. Porque o mesmo Deus que me usa para falar contigo é o mesmo Deus que fala diretamente contigo. E não adianta você dizer que não conhece a voz dele porque você conhece. Irmãos, eu saí com tanta vergonha, amados, naquela tarde. Que eu falei, nunca mais eu pago um mico desse. Nunca mais eu corro atrás do profeta. Mas nem que eu espere 50 anos para as promessas de Deus começar a cumprir na minha vida. Eu nunca mais procuro um profeta. Então, o que a gente aprende com isso, com essas experiências que a gente passa? Que é muito melhor a gente ouvir a voz de Deus diretamente falando conosco, do que ouvir a voz de Deus por boca de terceiros, porque a gente não sabe quem são esses terceiros que estão falando com a gente. E a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Se você foi num culto, a palavra veio, falou com você, tome posse daquela palavra. Faça como centurião, basta somente uma palavra. E a palavra de Deus hoje é isso daqui, ó. É as escrituras sagradas. Essa é a maior profecia. Não que Deus não possa usar alguém no dom de profecia, numa revelação, numa palavra de conhecimento, sabe? Ele pode usar, porque ele é Deus e ele faz como ele quer. Mas é tão gostoso, sabe? Criar um vínculo, uma intimidade com Deus, ao ponto dele falar diretamente conosco e não precisar a gente sair, sabe, na casa da Maria, canela de fogo, do Joaquim, que cospe fogo para lá, ou mas o fogo que vai na boca do Joaquim, a canela de fogo que tem para Maria, tem para mim, tem para você também, né? Então a gente só precisa desenvolver essa intimidade, esse relacionamento com Deus, dizer, Senhor, me dê sensibilidade. E aí eu vou contar esse negócio para vocês aqui. Eu ficava meio perdida no meio das revelações, das mensagens que Deus me dava. Às vezes eu ficava meio confusa, ou eu mesmo começava a criar confusão, fingindo que não estava entendendo, metendo louco pra cima de Deus, que a gente tem essas doidices de vez em quando, né? E aí o que aconteceu? Um dia eu falei, Deus, eu tô tendo bloqueio para poder entender o que o Senhor fala. E Deus está conversando com alguém aqui, por meio disso que eu vou contar, preste atenção. E aí eu falei, Senhor, tira. Olha a oração que eu fiz para Deus. O Espírito Santo me conduziu a fazer esse tipo de oração. Eu falei, Deus, tira toda a surdez que está em mim, que me impede de entender a tua voz com clareza, que eu fico entendendo pela metade. Tem alguns sonhos que eu entendo, tem outros que eu não tenho discernimento, Senhor. E eu preciso entender, ainda que eles sejam complexos, porque o teu Espírito habita em mim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Então, por que a gente é tão raso se a gente abriga, se o Espírito Santo habita dentro de nós? E aí, o que aconteceu? Fiz essa oração e fui dormir. Gente, quando foi no meio da madrugada, eu sonhei que eu estava dentro de uma sala hospitalar e deitada numa maca. Eu vinha um médico e pegava o meu ouvido aqui direito. Vocês vão dar risada. Colocava aquele aparelhinho, olhava lá dentro do meu ouvido. Aí ele voltava, pegava um medicamento lá e colocava dentro do meu ouvido. Gente, vocês não têm noção. Quando ele virava o meu ouvido, assim, saía aquele tufo, que não existe aqui na Terra. Um tufo de cera daquele dentro do ouvido de um ser humano. Era muita coisa que saía daqui, sujeira. Então ele purificou os meus ouvidos. Ele tirou o que estava entupindo os meus ouvidos, ocupando o lugar da voz de Deus, sabe? Tirou para poder o Senhor conversar e eu conseguir ouvir. Quando eu voltei daquela visão, eu falei, nossa, mas era muita sujeira que tinha dentro do meu ouvido. Eu tenho que parar. Aí, o que o Espírito Santo conversou comigo? Ele falou o seguinte, para de dar ouvido
Há tantas vozes estranhas que contaminam os teus ouvidos, porque você ouve aqui, desce para o teu coração, e quando desce para o teu coração, aí suja a tua casa espiritual. E quando você fica contaminado aqui dentro, quando você deixa as pessoas lançarem lixo dentro da casa que é templo, habitação do Espírito Santo, você fica impossibilitada de ouvir a voz de Deus. E Satanás usa pessoas. E aí você fala assim, ah, Satanás usa pessoas, é pessoas mesmo que ele usa. Do mesmo jeito que Deus tem os seus instrumentos aqui na terra para poder ele usar, porque Deus ele é espírito. Então, para poder ele se pronunciar aqui na terra, ele precisa da minha boca e da tua. Para poder ele curar aqui na terra, ele precisa da minha mão e da tua. Deus cura por intermédio das minhas mãos e das tuas. Deus fala, se pronuncia por meio da minha boca e da sua boca. Deus vai até um determinado lugar por meio dos meus pés e dos teus pés. Nós somos instrumentos de Deus que trabalhamos em parceria com ele aqui na terra. Ele pronuncia, a gente executa. A gente clama aqui, ele responde de lá, né? É muito lindo esse relacionamento. Hoje não vai dar para me falar assim nos detalhes como é gostoso ter esse relacionamento com Deus. Requer muita renúncia da gente. A gente precisa tirar muito lixo dos nossos ouvidos, muito lixo de dentro de nós que a gente gosta de colecionar. Lixos, sabe, de vozes humanas que vêm dizendo que a gente não vai conseguir alcançar a promessa de Deus. Está repreendido em nome de Jesus, porque o que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para poder se arrepender. E aí ele diz assim, porventura falaria eu e não cumpriria? Né? Então, guarde essa palavra no teu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com alguém aqui nessa tarde. A paz, Gui. Dê a paz para a Grazi, tá? Beijo no coração de vocês. Então, Deus, ele conversou conosco nessa tarde, porque, gente, eu não tinha a menor ideia de que eu iria fazer uma transmissão de live agora à tarde, mas eu fico assim na fiação. Quando Deus diz, pega tal palavra, abre o Instagram, abre o Facebook e pronuncia o que eu vou te dar, eu não penso duas vezes, eu vou, porque eu sei que tem alguém que está necessitando de ouvir essa palavra. Então seja um instrumento de Deus aqui na terra. Acredite piamente como esse centurião na palavra do Senhor. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para prometer e não cumprir. Pode passar, gente, o tempo que for. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, mais essa. Aí você fala, hoje não tem fim mais essa live, não? Gente, toda vez que eu entrava em crise existencial dentro de mim, o que é que eu tenho que fazer para o Senhor cumprir as promessas do Senhor na minha vida? E a gente fica fadigado, a gente fica ansioso no caminho, enquanto Deus está nos preparando. E aí, de vez em quando, dava louca na Chapeuzinho, né? E eu falava assim, quer saber de uma coisa? Que promessa? Vai cumprir mais promessa nenhuma na minha vida, não. Eu tô pagando de louca aqui, sabe? Satanás começava a semear um monte de coisa. Lançar um monte de seta na minha mente, de maus pensamentos, de dúvidas sobre Deus. Todas as vezes, amados, que eu ficava nessa situação, quando era pela madrugada, Deus aparecia a mim por meio de sonho ou de visão. Eu num velório velando meu pai. E eu falei, Deus, por que toda vez que eu estou nessa situação, o Senhor aparece para mim em sonho ou em visão, eu velando o meu pai? Porque meu pai já morreu em 1993. E aí Deus falou bem assim, é você me enterrando. É você me matando. Dizendo que eu não sou capaz de fazer na tua vida. Que eu não vou fazer na tua vida. Se você duvida que eu não vou fazer na tua vida, é porque você está querendo dizer que eu sou um Deus morto. Que eu não tenho capacidade de cumprir com aquilo que eu te prometi. E Deus está conversando com alguém aqui a respeito disso. Porque você já murmurou dentro de você também. Tanto quanto a Lu. Porque eu não sou melhor do que ninguém, nem pior. E você está sujeito a murmurar tanto quanto eu. Então, depois, quando chegou o tempo certo, Deus começou a fazer na minha vida, gente. Quando eu me dei conta, eu falei, nossa, puxa, Deus já está fazendo. Aí parei de ter sonho, de ter visão com meu pai morto. Nunca mais eu tive sonho e visão com meu pai morto. Nunca mais. Porque a partir do momento que ele começou a fazer na minha vida, sabe? Que eu vi Deus caminhando ali, caminhando comigo dia após dia. Na verdade, não é que ele não caminhava esses anos todos comigo, era eu que estava cega. Era eu que não enxergava. Gente, quantas vezes eu sonhei com descolamento de retina. Eu sonhava que eu estava com a retina descolada e eu tinha que abaixar assim para poder a retina colar, sabe, no fundo do olho para poder conseguir enxergar. Enxergava tudo embaçado. Era Deus dizendo, você está com descolamento de retina espiritual, você está cega, você precisa fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia do céu para essas retinas colar e você conseguir enxergar conforme a minha visão. A palavra de Deus, ela diz assim que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos.
Os caminhos dele são muito maiores do que os nossos. Se Deus ele trabalhar dentro da nossa ansiedade, irmã Ju, se Deus trabalhar de acordo com a nossa ansiedade, vem tudo bagunçado. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Ele sabe a hora certa de nos abençoar, de colocar a bênção nas nossas mãos. O período que a gente leva da promessa até o cumprimento dela é o período de preparo. Ontem eu falava, quando eu estava ministrando lá na Assembleia de Deus dos Eucaliptos, uma frase que eu vou encerrar agora. Agora eu encerro, tá, gente? Que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio, do Ministério Mevan, ele dizendo: Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Guarda aí, viu? Deus ele não pega leve com quem ele investe pesado. Então, quanto maior for o preparo, maior será o projeto de Deus na tua vida. Se você quer uma coisa da noite para o dia, não reclama depois do tamanhinho da promessa de Deus se cumprir na tua vida. É que Deus, ele é muito sábio e ele não vai fazer as coisas em cima da nossa ansiedade. Né? Ele vai fazer no tempo dele. Ele é eterno. Ele espera a gente se deixar ser moldado. Né? Porque é a gente que tem que ter pressa, não é ele. A hora que a gente estiver pronto, ele, na posição que ele quer, do jeito que ele quer. Eu era tão ansiosa que eu falava: Deus, eu sou o vaso nas suas mãos. Eu não sei qual é a posição que é de ficar assim, sabe? Deus, faça como o pedreiro chega com o vaso e ele encaixa na posição que ele quer. Então, por favor, faz assim comigo, porque eu não sei se eu tenho que ficar virado para cá, se é para cá, se é para lá, se é para cá, para o outro lado. Deus, o Senhor sabe, faça de conta que o Senhor, faça de conta não, porque o Senhor é o construtor da minha vida, do meu edifício. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida. E tem trabalhado, e eu estou ainda um projeto em construção. Você também é um projeto que está em construção, sabe? Mas ouça o conselho da parte de Deus nessa tarde. Tira todos, sabe, os falatórios de Satanás que ele lança na mente, no teu ouvido espiritual, sabe, no teu ouvido, dizendo que você não pode, que você não consegue. Você pode até não poder, não conseguir, mas o teu Deus pode, o teu Deus consegue. Como que vai ser? Não é da nossa conta, ele vai fazer do jeito dele. Ele arruma meios de fazer acontecer na nossa vida. Pronto, acabou. Certo? Então, guarda essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe. Se deixar eu falar a tarde inteirinha, misericórdia. Então, fica essa palavra para a meditação do coração de vocês. E eu espero que eu tenha ajudado vocês naquilo que vocês estavam precisando. Não só vocês que estão aqui, mas aqueles que ainda irão entrar. Você quer que fica, né? Mas guarde essa palavra. Coloque em prática. Senhor, eu vou tirar todas as vozes que contaminam meu ouvido. Sabe, quantas vezes eu dei uma de louca, vinha a mensagem, você não vai conseguir falar. Vou conseguir sim, Satanás. Cala a boca em nome de Jesus. A gente tem que pagar de doido de vez em quando, na presença de Deus. Então, você não vai conseguir. Você, hein? Quem disse que eu não vou conseguir? Teve dia de eu chegar diante de Deus e fazer igual Jó. Ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque é depois da morte mesmo que eu vou precisar muito mais do Senhor. Então, ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar no Senhor. Então, fica isso para a tua vida. Sabe? Concebe isso dentro de você. Senhor, ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar no Senhor. Não sei quanto tempo ainda eu vou levar para poder estar no ponto do Senhor cumprir as promessas na minha vida. Mas me ajuda, porque eu não sei nem por onde é que eu vou, por onde é que eu entro, por onde é que eu saio. A gente é como uma criança na presença do Senhor, sabe, irmão? Igual um bebê que, quando acaba de nascer, não sabe de nada e precisa dos cuidados dele. Se coloca assim na presença de Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer. Deixa ele te conduzir de maneira maravilhosa, que você vai ver. O problema é que a gente tem dificuldade de deixar ele nos posicionar, deixar ele nos conduzir e fazer como ele quer. Mas no momento que a gente se aquietar, igual o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto em nome de Jesus. Deixa ele fazer. Quando você descansa nele, você está tão distraído que de repente Deus parece que faz assim, bu, pra gente. Sabe aquelas brincadeiras de criança, de esconde-esconde? Você está tão distraído e continua fazendo as coisas. Deus, eu estou confiando no Senhor, não vou mais nem me preocupar com isso. E descansa nele, de repente Deus chega, pá. Você fala, meu Deus, eu pensava que Deus ia vir por aqui, olha por onde que ele veio. Porque ele sempre nos surpreende. Ele nunca vem de onde a gente espera, ele vem de onde ele quer. Os meios que vai usar, não quero saber. Seja o meio que ele quer. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono dos empresários, ele é dono. Ele é dono, ele é dono. A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude, ou seja, a terra e tudo que faz parte, que compõe essa terra, esse universo, pertence a ele. Então ele dá para quem ele quer e ele usa os meios que ele quer para poder nos abençoar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas eu vou fazer um minutinho de oração aqui com vocês. Geralmente eu termino minhas lives sem orar, né? Só dando a paz para vocês. Mas eu vou orar nessa tarde, em nome de Jesus. E vocês orem comigo, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir licença, Senhor, para entrar na Tua presença e conversar um pouco com o Senhor.
Pai, eu sei que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as necessidades, o Senhor também é onipresente. O Senhor é um Deus que está aqui dentro desse quarto junto comigo, mas o Senhor é um Deus que está do outro lado também, juntamente com os meus irmãos. O Senhor é um Deus, o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está no Japão, é o mesmo Deus que está presente em qualquer lugar do universo, Pai. E é por isso que eu venho te clamar nessa tarde em favor dessas vidas que entraram e que entrarão ainda para assistir esse vídeo. Eu quero te pedir que a tua boa mão seja com cada um deles. Meu Deus, o Senhor conhece as necessidades dos teus filhos e das tuas filhas. Desde o mais novinho até o mais ancião que entrar aqui nessa live, que o Senhor alcance por infinita graça e misericórdia, como o Senhor tem me alcançado na minha vida, como o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem sido meu sustentador, o meu provedor. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E eu quero profetizar nessa tarde em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir as necessidades do teu povo que passarem por aqui, que o Senhor venha suprir as necessidades em todas as áreas da vida deles, na área da saúde física, Senhor, se houver alguém doente e enfermo nessa tarde, que a boa mão do Senhor alcance e venha curar para a glória e louvor do teu santo nome, porque o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor pode fazer, colocar as mãos aonde a medicina não pode colocar, o Senhor é um Deus que confunde a medicina, Senhor, para mostrar que a glória pertence ao Senhor. Os médicos só sabem aquilo que é permitido pelo Senhor. Mas o que passa disso é somente o Senhor que pode fazer. E eu quero te pedir que o Senhor seja com os teus filhos, com as tuas filhas, aqui na área da saúde física, emocional, psicológica, Senhor, na vida financeira de cada um, Senhor. Abre portas para o teu povo, abençoa, Senhor, escancara as portas para os teus servos, para as tuas servas, abençoa a clientela do teu povo que estão aqui, que irão passar por aqui, por essa live, Senhor, abençoa poderosamente aqueles que são autônomos, aqueles que têm as suas empresas, Senhor, abençoa grandemente, que a bênção do Senhor venha nessa tarde de maneira recalcada, sacudida e transbordante, para a glória e louvor do teu santo nome. Visita as famílias deles, representada aqui por eles, Senhor. Repreende todo espírito de contenda dentro dos lares, todo espírito de gritaria, sabe, Senhor, a falta de paz que tem assolado os lares do teu povo, Senhor, entra com providência, traz libertação para a dependência química aqui nessa tarde, para o alcoolismo, traz libertação das trevas, Senhor, das entidades malignas que querem destruir as famílias, lança por terra todo o poder das trevas em nome do Senhor Jesus. Conceda a vitória a cada um aqui nessa tarde. Visita o irmão Júlio nesse momento, Senhor, eu não sei qual a necessidade do teu filho, mas o Senhor sabe, vai de encontro à necessidade dele. Abençoa a vida ministerial dele, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Guilherme, da Graça e da irmã Ju, de todos que aqui estão, Senhor, aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço, mas que o Senhor conhece, porque o Senhor tem construído uma história desde o ventre da mãe deles até o exato momento, e o Senhor sabe como vai terminar essa história, qual o projeto que o Senhor tem para a vida de cada um. Então, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. E um beijo no coração de cada um de vocês. Gente, eu entro mais é pelo Facebook. Eu tô apanhando tanto aqui nesse Instagram que vocês não têm noção. Eu tô rindo de mim mesmo, vocês não têm noção. Eu vou conseguir desligar, tá?